E aí, caros alunos, como é que vocês estão de quarentena? Bom, eu vou agora iniciar a resolução da atividade da semana passada, no qual, na primeira questão, nós observamos o seguinte: nós temos uma estrutura, há três intervalos nos quais nós iremos ter que inserir ligações químicas, e para a gente resolver essa questão é necessário lembrarmos do primeiro postulado de Kekulé, ou seja, o átomo de carbono ele é tetravalente. Então, se você observar o carbono da esquerda, que fica ao lado do intervalo 1, nós temos um carbono já com duas ligações com hidrogênios. Então, se ele já tem duas ligações com hidrogênio, para chegar a 4 ele precisa ter mais duas ligações. Então, esse intervalo 1 nós iremos inserir uma ligação dupla. Bom, no segundo carbono, ele apresenta três ligações e para chegarmos à tetravalência será necessário inserir mais uma ligação simples. Ok, gente? E o intervalo 3, nós temos dois carbonos, ambos estão já com duas ligações, um com duas ligações simples e o outro com duas ligações simples com hidrogênios. Então, para que ambos possam atingir a tetravalência, será necessário inserirmos uma ligação dupla. E assim, a opção correta, dupla, simples e dupla. Na segunda questão, eu vou logo ler aqui os itens. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, apresentando cadeias abertas, ligações simples entre seus carbonos? Correto, gente. No item 2, os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, só lembrando que acíclico quer dizer não cíclico, contendo uma ou mais ligação dupla. Não, gente, está errado. Por quê? Porque quando nós temos um hidrocarboneto com mais de uma ligação dupla, ele já não é um alceno. O alceno só é uma. Então, quando nós temos mais de uma, nós já vamos ter o quê? Um alcadieno. Já é outra classificação. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos contendo uma ligação tripla. Ok, corretíssimo. E 4 são exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente. O metano, ele é um alcano? É. O acetileno, ele é um alceno? Não. O acetileno é o nome usual dado ao gás etino. Ou seja, nós temos dois carbonos com uma ligação tripla entre eles. Então, nesse caso, não é um alceno, e sim um alcino. E o etileno é o outro nome dado ao gás eteno, que tem dois carbonos unidos com uma ligação dupla. Então, devido a essa palavra respectivamente, esse item 4 está errado. Opção correta, item 1 e 3. Para chegarmos ao nome da terceira estrutura, será necessário inicialmente identificarmos a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono contendo o maior número de radicais. Numerando aqui a cadeia principal, estamos observando um total de 7 átomos de carbono. Somente ligações simples em fixo vai ser AN e, como é um hidrocarboneto, termina em O, heptano. Observamos aqui que nós temos 3 metilas ocupando as posições 2, 3 e 5 e nós temos um radical propila na posição 4. Como é que vai ficar o nome dessa estrutura? 2,3,5 trimetil 4-propil heptano. Só lembrando que eu comecei a numerar do carbono da minha direita. Se eu tivesse começado no lugar onde está o carbono 7, ficaria o quê? 3,5,6 trimetil. E as regras de nomenclatura estabelecem que os radicais devem ter os menores números possíveis. Então, entre ficar 2,3,5 trimetil prevalece em relação a outra possibilidade, que seria o quê? 3,5,6. Se você somar esses números, você vai observar um resultado bem maior do que utilizando apenas 2,3,5. E só lembrando também que esse prefixo tri não é levado em conta na ordem alfabética, ok? Pode prestar atenção que nós colocamos a palavra metil antes de propil, porque o M vem na frente do P em ordem alfabética.
Quarta questão, vamos lá analisar os itens. É um alceno? Sim, estamos observando aí uma ligação dupla. Possui três ramificações diferentes? Olha, essa é a cadeia principal. Estamos observando três radicais. Ok, mas os três são diferentes? Não, nós temos dois radicais semelhantes. Item 3. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Pelo contrário, é uma estrutura formada apenas por carbono e hidrogênio, característico dos hidrocarbonetos. E quarto e último, possui no total 4 carbonos terciários. Vamos lá, 1, 2, 3 e 4. Então, a opção correta, itens 1 e 4 somente. A quinta questão, ela tem um texto que fala sobre a importância do álcool isopropílico e é o seguinte: esse álcool está sendo utilizado nesse período de quarentena para limpezas de superfícies de equipamentos eletrônicos, como o texto vem mencionando, e apesar do tamanho dessa questão, ela apenas pergunta qual dessas 5 estruturas é o álcool isopropílico. O que é uma isopropila? Primeiramente, nós temos uma sequência com 3 átomos de carbono, ok? E uma valência no carbono central. Então, não é o item A, porque ele apresenta 4 carbonos. Só lembrando que isopropil. Propil quer dizer o quê? 3 carbonos. Então, também não é o item seguinte. Aí nós temos um álcool sec-butílico. Então, não é também o item posterior, né? Nós temos aí 3 hidroxilas, mesmo apresentando 3 carbonos, nós temos 3 hidroxilas. Então, também não é o último item, nós temos aí 2 carbonos apenas. A opção correta vai ser esse item, no caso seria o item D, né? Onde nós temos uma hidroxila pertencente a um carbono, né? No qual, ligado a esse carbono central, nós temos duas metilas. Então, a opção correta, esse item D. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e não esqueçam, fiquem em casa.